Sejam todos bem-vindos. Mais uma live da Super Psicologia. É com muita alegria que a gente pode compartilhar desse momento de informação válida, útil, que a gente possa contribuir, colaborar as pessoas, né, que possam estar conosco. Quero dar as boas-vindas a todos e pedir que vocês, durante a live, possam marcar aí o coraçãozinho que fica aqui embaixo, para que vocês possam impulsionar a nossa live e outros alcances que o Instagram possa dar. E também o aviãozinho que fica aqui embaixo também, vocês possam marcar outras pessoas para assistir a nossa live. O tema hoje é muito peculiar, muito importante, para que a gente possa diferenciar bem, né, o que é cuidar e fazer o autocuidado, tá? Então, hoje nós temos a presença de uma querida, Ana Paula Ferreira, psicóloga, ela que é professora de pós-graduação e de graduação em psicologia, em terapia cognitivo-comportamental, é especialista em terapia cognitivo-comportamental, mestre e doutor em psicologia cognitiva, né? Quero trazê-la. E eu, Alessandro Rocha, psicólogo, diretor da Supere, que possa compartilhar com vocês desse momento especial. Ana Paula, já estou. Oi, Ana! Boa noite, Alessandro. Tá me ouvindo Boa bem? noite. Tô ouvindo bem. Boa noite. Boa Seja muito noite, querido. bem-vinda. Boa Muita noite a alegria todos. de ter você aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer imenso estar aqui, nesse momento, estar aqui para discutirmos um tema tão pertinente no contexto atual, não é? Que é cuidando do cuidador. Sim, Agradeço imensamente o seu convite. Para mim é uma honra estar aqui hoje com você. que bom, a alegria é nossa. A Supere, ela tem esse propósito de poder colaborar, contribuir, e nós que estudamos, nos propomos a ajudar. É importante a gente repensar sobre alguns detalhes, né, sobre esse cuidado, o contexto desse tema, é a gente saber essas diferenças do como cuidar de si, como promover esses cuidados com discernimento, né? Que a gente possa usar isso de uma melhor forma para que a gente possa tanto atender, né, o quem está sendo cuidado, como também não deixar de olhar as nossas necessidades, não é, Ana? Muito bem. Né? Então, inicialmente eu gostaria de situarmos um pouco, né, essa questão da natureza do cuidado, antes de Ótimo, abordar quem são os cuidadores, né? Que na realidade os cuidadores somos todos nós que cuidamos do sim, outro. Né? Então, ontologicamente, cuidar, não é, significa justamente o cuidado, ele está na essência do ser humano. Não é? E etimologicamente a palavra cuidado vem de cura, não é? Que é justamente esse zelo, essa atenção em prol do outro, não é? Então, o cuidado, ele é uma marca do ser humano, não é? Sem o cuidado a é vida não. verdade, Somos seres essencialmente de cuidado, não é? Então, o cuidado é você sair de si em prol do outro, não é? E somos seres essencialmente sociais e precisamos cuidar de ser cuidados, não é? Então, nesse contexto de pandemia, é muito importante atentarmos, não é, para essa questão do cuidado e imediatamente, né, vem à tona a questão dos cuidadores, dos profissionais da área da saúde mental que estão na linha de frente da pandemia,
não é? Que se doam É tanto verdade. em prol do outro e muitas vezes colocam o seu autocuidado em segundo plano, né? Então, eu percebo que eles merecem uma atenção especial, não só eles, né, mas todos os cuidadores de uma forma em geral, né, toda a população de uma forma geral, né, e aí inclui os médicos, os psiquiatras, nós, psicólogos, né, que Sim. precisamos cuidar das nossas vulnerabilidades, né, das nossas fraquezas, os enfermeiros, os técnicos de saúde, os nutricionistas, não é? Os educadores, nós como professores que cuidamos dos nossos alunos, que nos sentimos responsáveis, não é? Então, o Ah, é cuidado está verdade. na essência do ser humano. Sem o cuidado, a vida não sobrevive. Então, é uma temática muito pertinente, porque muitas vezes negligenciamos em prol do outro esse autocuidado. Uhum. Estudos indicam, Alessandro, né, estudos recentes, que essa pandemia que estamos vivenciando nunca jamais foi vista na história da humanidade. Né? Estamos É, vivendo um verdadeiro experimento psicológico nesse sentido. E isso sim. não é, já está gerando, impactando não é, na saúde mental da população, especialmente daqueles cuidadores que estão aí, não é, vivenciando essa luta diária, não é, do coronavírus, os medos, o aumento do estresse, dos casos dos transtornos de ansiedade, de depressão, do estresse pós-traumático, todos os impactos gerados por essa pandemia que estamos vivendo. É verdade, Ana. E o quanto que esse cuidado ele significa desde a palavra genuína, né, do querer bem, como também fazer o que a gente pode para o outro, remeter esses cuidados, seja de higiene, seja de informação, seja de amparo, não é? São cuidados de acordo com a necessidade. Então, a gente para cuidar, a gente precisa enxergar as necessidades da outra pessoa. Por isso que Perfeito. nesse processo a mola propulsora é a gente agir e ter uma postura empática, Muito bem. né? Não só isso, Sim. pode falar, pode E concluir. nesse processo, né, Ana, às vezes a gente diz o termo, né, de colocar-se no lugar do outro demais. Uhum, Que aí a gente, fazendo os estudos sobre habilidades, a uhum, gente verifica que deixa de ser empatia. Porque quando a gente faz algo, né, que a gente sente a dor da outra pessoa, a gente acaba não agindo de forma empática, porque a empatia é perceber o que a outra pessoa está sentindo, pensando, mas necessariamente tem que sentir essa dor, né? E nesse processo é orientar, dar diretrizes, estimulando a outra pessoa a falar, a se expressar. E nós, na atuação como psicólogos, isso faz parte da nossa profissão, faz parte do nosso dia a dia, são dores, né? Problemáticas que a gente escuta diariamente, e nesse processo é necessário que a gente veja o ponto-chave, né? Do quanto que a gente está sobrecarregado ou se dedicando demais, né, Ana? É muito sutil essa sim. diferença. Isso você tocou num ponto, Alessandro, assim, que observando na clínica, né, nessa pandemia, o quanto nós, psicólogos, também estivemos ou estamos vulneráveis a tudo isso, não é? No sentido de que, por ser um cuidador, muitas vezes negligenciamos um pouco o nosso cuidado em prol do outro. Daí a importância de estarmos, não é?
cuidando no nosso processo pessoal, da nossa terapia, das nossas vulnerabilidades, das nossas fragilidades, para poder cuidar bem do outro, não é? E uma coisa atípica que observamos na pandemia é que estávamos vivenciando, não é? As mesmas incertezas, as mesmas angústias, não é? Dos nossos clientes. Né? Obviamente, cada um com seu olhar, com as suas competências, com as suas habilidades, com as suas experiências. Mas o que eu quero dizer é que estamos ou estávamos, em maior ou menor grau, sentindo na pele o que os nossos clientes estão sentindo. Não é aquela história de que estamos na mesma tempestade, mas em barcos diferentes, não é? No sentido de que não temos as respostas ainda. Ninguém tem ainda. Daí a importância desse autocuidado permanente, de buscarmos reforçar nossos pontos fortes, né, que a psicologia positiva traz de forma, né, tão efetiva, tão eficaz, né, enfatizar esses pontos fortes para poder estar bem, para cuidarmos do outro, não é? Porque não somos imunes a isso. Não é? Somos seres humanos também, não é? E nesse contexto também me veio a questão do professor, do educador também, que cuida dos alunos, que cuida do outro, nesse sentido, do quanto foi um semestre também completamente atípico e estressante no sentido das aulas online, não é? Que do dia para a noite tivemos que mudar todo o nosso formato de interagir com nossos alunos. Que mudança, né, Ana? Aulas, não é? De interagir pelas telas, muitas vezes sem ter esse contato nem visual, não é? Apenas com o computador, e termina que isso gera, não é, uma ansiedade, um estresse alto. Por quê? Tem até um fenômeno que os estudiosos estão pesquisando, que se chama o Zoom fatigue. Zoom, da plataforma, né, que muitos estão usando nas videoconferências, nos trabalhos home office, que você está exposto, não é que estamos expostos o tempo todo às telas, não é? E isso vai exigir do nosso cérebro, dos nossos processos cognitivos, uma hipervigilância constante, não é? Para poder capturar as emoções, para poder capturar o gestual. Então, o nosso cérebro precisa trabalhar bem mais. E não é à toa, não é, que após um dia de trabalho nos sentimos exaustos diante dessa nova condição de trabalho, não é? Então, eu observei colegas, amigos, literalmente adoecer por conta, não é, de todos esses novos desafios, né, impostos pela pandemia, né, inclusive com essa questão, não é, do trabalho home office, que muitas pessoas tiveram que aderir. Nós, né, psicólogos, atendendo online, quem já não atendia ainda, não é? Então, são muitos desafios que a pandemia nos impõe, não é, a todo momento. E para falar. Eu ia te perguntar quem é cuidado, percebe que está sendo cuidado, né, nesse sentido. Como é que você observa isso? E será que quem cuida percebe que está sendo cuidado, que precisa desse autocuidado? Isso é, Ana, assim, percebo que nem todo mundo, né, recebe o cuidado, que recebe o cuidado nem sempre está satisfeito com o cuidado, né? Tem muitas pessoas que ficam reclamando, são poliqueixosas, não são gratas, né, por aquilo que recebem, né? Em situações poderia até ser pior, mas o quanto que esses cuidados eles acontecem, mas que a gente não torna o nosso olhar apreciativo sobre o que acontece na nossa volta. A gente é cuidado, mas nem sempre as pessoas
legitimam, né, estar sendo Uhum. cuidado. E aí retribui, né? Porque isso é uma troca do ser humano, Isso, né? É isso, humanizar-se, né, Ana? isso. Precisamos dessa conexão do cuidado do outro, né, enquanto humano. E muitas vezes não nos permitimos nos deixar cuidar, né? Daí a questão, quem vai cuidar desse cuidador, né, para ele cuidar do outro, né? Muitas vezes negligenciamos esse autocuidado nesse sentido, em prol do outro, né? Então, É, tem alguns sintomas, pode falar. eu lembro das pessoas idosas, né? Por conta de Uhum, uma condição fisiológica, não tem a mesma mobilidade da juventude. E nem uhum, sempre entram nessa fase de aceitação da uhum, condição da idade mesmo. E, mesmo assim, recebendo os cuidados, ainda ficam insatisfeitas, né? Como também imagino como é cuidar de idosos, ou como alguns familiares também ficam numa situação de estresse uhum, se não conseguem discriminar entre o cuidar e o ser cuidado, né? sim. Uhum, perfeito. A pandemia nos impôs várias adaptações, né? Inclusive a intensificação desses relacionamentos, a quarentena em si, né? O isolamento, o distanciamento social. E isso, por si só, já gera estresse, já gera ansiedade, fora as preocupações com o que vai acontecer pós-pandemia. Né? Então, está havendo uma maior flexibilização, né, da economia, mas o que eu percebo, não sei se você tem percebido isso na clínica, que as pessoas estão receosas, né, com essa volta ao novo normal. Como é que você tem percebido isso aí, com a tua vivência, com a tua experiência? Ô, Ana, eu tenho percebido assim que as pessoas elas estão receosas de ir para o consultório e têm aceitado os atendimentos online, né? Em boa Uhum, parte. Alguns, na minha experiência, poucos terminaram pedindo para esperar um pouco, né? uhum, Retomar, e aí, diante dessa situação que a gente fica, né, aqui em Recife, tendo lockdown, e as sim, pessoas acabam saindo de casa, não tomam os cuidados, né? Cada um vivencia a sua vulnerabilidade de modos sim, diferentes. E uhum, com isso faz com que é, o prolongamento dessa retomada ela se estabeleça. Por isso que o novo normal, né, nessa, uhum, nessa volta às atividades tem sido complexo. Tem pessoas que sim, preferem aguardar ainda mais, tem pessoas sim. que preferem mesmo ir para o consultório, e isso tem sido relativo na opinião das pessoas, mas todos, na maioria, estão conscientes que precisam se proteger, se preservar, né, para que não possa prejudicar ninguém. Esse é o sentimento genuíno assim do cuidado também. Sim, cuidar de si e do outro cada vez mais, não é? A nossa É, responsabilidade, cuidando, o nosso autocuidado, estamos cuidando do outro. E o que eu tenho percebido também, Alessandra, as pessoas um pouco receosas no sentido de sair de casa mesmo, não é? De sair da quarentena, do né? isolamento, não é? Porque não temos resposta do que vai por vir, né? Do pós-pandemia, né? Nesse sentido é que isso tem sido de fato um grande experimento psicológico. Não temos modelo do que vai ser, ou seja, a gente está vivenciando, de fato, o que eu sempre tenho dito para os meus clientes, um dia de cada vez, não é? Porque não temos as respostas prontas, não é? E como toda crise, né, tem o seu, tudo na vida, como também as crises têm seu lado positivo, né? O que eu tenho percebido, o que a gente tem percebido também, é justamente
essa capacidade de adaptação do ser humano, né? O quanto isso tem sido presente nesse contexto, no sentido de adaptação, de se reinventar, de enxergar novas possibilidades, que isso é tão importante dentro da TCC, né, da nossa abordagem, da terapia cognitivo-comportamental, a flexibilização cognitiva, e mesmo nos momentos ruins, difíceis, ninguém está negando a realidade, né, estamos, de fato, num contexto totalmente atípico, pessoas perdendo emprego, não é? As incertezas com relação ao futuro, à própria saúde, enfim, não é? Mas de tentar também, no meio desse caos, desenvolver a resiliência, né? A nossa capacidade de superação e de adaptação e enxergar novas possibilidades, não é? Então, isso eu percebo que tem sido bem importante até para podermos prevenir e mantermos nossa saúde mental, não é? No sentido, como você falou no início, da aceitação da realidade, ela é fundamental nesse momento. Aquela questão que não podemos, não temos o controle da pandemia, não é? Isso é algo que foge ao nosso controle, mas podemos focar no que temos o controle no aqui e agora, no presente, não é? No nosso autocuidado, em desenvolver comportamentos e respostas mais assertivos, não é? Como você falou, ao invés de ficar remoendo, não é? Ou reclamando, desenvolver comportamentos proativos, não é? Porque acho que a partir do momento em que você aceita, não tem aquela máxima, né, popular, aceita que dói menos, no momento em que você aceita, né, no momento em que você aceita, você consegue visualizar novas possibilidades, novos aprendizados e tirar proveito disso. Né? Isso. Ô, Ana, quero destacar a presença de alguns alunos teus, né, te elogiando, te cumprimentando, te acenando, né, as carinhas com coraçãozinho assim, né? Ai, que maravilha! Eu sou muito grata ao carinho, né, esse cuidado dos meus ex-alunos, que agora colegas de profissão, né, nossos colegas, e fico muito feliz em poder contribuir, ter podido contribuir na formação deles, né, enquanto profissionais, enfim. Né, muito bom, me sinto muito cuidada com esse carinho, não é? Muito grata. Agradeço a participação. Que bom, Ana. Tem também a presença da nossa amiga Rosângela. Rô, querida. Um beijo grande, Rô. Grande psicóloga, né, esportiva, referência, e uma querida, uma parceira, uma amiga querida. Dentre de tantas outras pessoas que estão conosco, né? Que bom, vocês estão participando bastante, isso nos deixa, né, muito feliz com as opiniões, com a visão, que vocês estão sintonizados com a gente, né? Sim, é muito bom. O quanto que também esse cuidar, né, ou ser cuidado, depende muito da nossa visão de mundo também, né, Ana? Sim, porque se a gente visualiza que o mundo é perigoso, que o mundo é injusto, que o mundo é cheio de violências, a gente vai implicar em emoções ativadas, né? Porque começa no pensamento, né? Emoções ativadas aí que influencia na nossa maneira de reagir, de enfrentar essas situações difíceis e que torna o trabalho do cuidador, né, desafiante. Nesse processo do desenvolvimento do cuidador, ele precisa ter um olhar, né, sobre a saúde de quem é cuidado e de quem cuida, né? Sobre os julgamentos, né? O quanto que as pessoas falam
né, e julgam e comentam, e muitas vezes ele se compara com outros colegas e envolve um nível de estresse e de cobranças, né, que isso faz parte também de quem cuida, no sentido de responsabilidade e fazer o melhor. Tá ok, tá legal. Mas quando começa a sinalizar um grau de sofrimento, né, Ana? São alguns sinais que faz com que o profissional de saúde precise olhar para si, entendendo nesse autoconhecimento, percebendo o seu potencial e as suas limitações, vai fazer com que ele tenha esse discernimento para ou procurar ajuda, ou para recuar em determinado momento de atuação e dar o formato que ele acha melhor para cada momento. Porque é muito possível que envolva uma armadilha que a gente chama de autossacrifício também, né, Ana? Perfeito, Alessandro. Essa questão também de se enxergar e de se permitir cuidar é muito importante nesse contexto, de se deixar cuidar, né? Então, eu percebo que, já que eles lidam, né, os profissionais da saúde mental, estão na linha de frente, né, lidando o tempo todo com a morte, né? Eu vi um número hoje que me assustou, 60 mil mortes no Brasil. Nossa. Só aqui no Brasil. Não é? Não tem como a gente não ficar triste, se entristecer, não é? Não tem como não se colocar no lugar do outro, não é? Então, tudo isso nos impacta em menor ou maior grau, não é? E muitas vezes não sabemos justamente esse limite do bem-estar, do estar cumprindo ou realizando o meu trabalho em prol do outro, né? Me importando com o outro e pedir ajuda, não é? Que sinais é importante observarmos para esses cuidadores para que eles possam pedir ajuda, não é? Nesse contexto de pandemia, não é? Que orientações poderíamos dar aos cuidadores, de uma forma geral, da saúde, nessa autoobservação, não é? Na sua rotina diária. Um deles eu acho que são os sintomas do que ele percebe do que está acontecendo com ele, né? Eu acho que fica mais fácil dele identificar as emoções. Se ele está começando a perceber que está um pouco mais triste do que de comum, se ele está irritado, Sim. né? Eu acho que é um indício, né, Ana? Porque essa irritação, ela pode fazer parte dessa armadilha que a gente citou de autossacrifício, onde há uma dedicação muito grande no cuidados com a outra pessoa, mas nem sempre tem o retorno, ou a pessoa, o cuidador, gerou uma expectativa de retorno sobre isso, sobre esses cuidados, e acaba se frustrando. Quando há essa expectativa e a frustração é que ativa a raiva. Sim. E eu acho também, Alessandro, complementando você, no sentido de que quando esse cuidador ele vai perceber que está interferindo na sua qualidade de vida, seja não só apenas no seu trabalho, né? Não só no seu trabalho, que essas emoções se intensificam tanto, mas que interferem na qualidade de vida, nas suas relações com os familiares, com os colegas de trabalho, nesse cansaço, nessa exaustão física e mental, não é? Gerado pelo próprio estresse, pela ansiedade, pela angústia, por estar ali lidando com a saúde, com a doença, com os lutos, não é? E nessa pandemia observamos que não apenas os lutos no concreto, não é? 60 mil, não é? Brasileiros é um número gigantesco. Se a gente for somar os milhares ou milhões de pessoas que estão morrendo, já morreram, os lutos
dos nossos projetos de vida, dos nossos sonhos que foram adiados, colocados em segundo plano, não é? Então, acho que tudo isso, até para que aceitemos essa nova realidade e possamos ter comportamentos mais proativos, no sentido de que, bom, aconteceu, está acontecendo, que recursos, que demandas eu tenho, não é, para me adaptar diante dessa situação, para me adaptar melhor diante dessa situação. Então, eu acredito que é importante observar, que esses cuidadores observem o quanto isso está impactando na sua qualidade de vida, no sentido de interferir nas suas atividades, nas suas relações e no seu humor. Aí sim, é importante pedir ajuda, não é? Ou seja, estar aberto à ajuda. Estar aberto à ajuda, né, que faz parte dessa humanização, né, e esse olhar para si, né? Então, é a inteligência intrapessoal, né, que a gente precisa desenvolver sempre, estar na reflexão sobre os nossos próprios limites, né? Então, a gente precisa de um certo parâmetro para poder verificar melhor até que ponto realmente a gente está ajudando, porque estamos atendendo o nosso valor naquilo que norteia a nossa vida, dentro do nosso propósito, e aquilo que nos prejudica, né? Então, quando nos prejudica, é um sinal que a gente precisa reavaliar, colocar, né, os nossos limites e configurar de uma forma adaptativa, no sentido de tomar algumas decisões do que é possível fazer, né? Avaliando no sentido do que é prioridade, do que verdadeiramente importa, né, Ana? Sim, eu acho que você tocou no assunto fundamental, essa questão de até aprendizado do que a pandemia nos trouxe, essa questão do avaliar o que realmente importa, não é? Isso. Essa quarentena trouxe essa possibilidade para muitas pessoas, não é? No sentido de relativizar e avaliar o que de fato é importante para mim, não é? Porque a questão do minimalismo entra aqui também, não é? Do que eu preciso de tão pouco, não é? Muitas pessoas, eu escutei isso de muitas pessoas, né? Podemos viver com tão pouco, não é? Apesar dos próprios limites do isolamento, né? Eu acho que esse isolamento social também trouxe essa possibilidade de reflexão, de autoconhecimento para muitas pessoas, né, do que de fato é importante, né? Apesar de sermos seres essencialmente social do contato físico, não é? Que sentimos tanta falta, não é? Mas essa conexão com o nosso eu, né, interior, no sentido de visualizarmos possibilidades, fragilidades, vulnerabilidades, e de tentar também aprender com o sofrimento e com a dor. Porque a vida é feita de momentos bons e de momentos ruins, não é, Alessandro? São experiências, né, Ana? São experiências. E sabe que eu estava dando uma olhada naquele livro que eu acho fantástico e recomendo para vocês, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, né? Sim. E ela diz que a vulnerabilidade e a coragem andam juntas, né? Sim. Porque, na verdade, quando a gente fica buscando a perfeição de fazer, né, o nosso máximo do resultado e que remete a esse perfeccionismo, porque na área de saúde é muito cuidado, é muita responsabilidade, né, Ana? Sim. E que ela destaca que
quando a gente busca, né, esse lado perfeito, esse perfeccionismo, a gente destoa, né, da nossa sintonia, da nosso vínculo com as pessoas. Porque, na verdade, nós estamos sintonizados, né, conectados afetivamente e através da nossa vulnerabilidade, das nossas Verdade. fragilidades, das nossos equívocos, né? E a gente pode compartilhar e poder aprender um com o outro, né? Sim. Não que a gente vá fazendo, né, erros ou equívocos, né, de forma irresponsável, que não é bem isso. É muito pelo contrário, a gente assumir a responsabilidade, mas estar conectado com a nossa vulnerabilidade faz com que a gente assuma o nosso lado protagonista Uhum. diante da nossa vida, das nossas limitações e dos nossos cuidados conosco e com os outros, não é, Ana? Perfeito. E você falou aí da empatia, do autocuidado, né? Me veio o conceito da compaixão, né? Que vai além da Sim, empatia, que também tem sido muito usado, estudado nesse contexto, né? Porque a compaixão não só você sentir o que o outro sente, mas tem um componente de ação, de fazer por ele, não é? Então, o que eu tenho visto também nesse período, muitas pessoas desenvolvendo comportamentos de solidariedade, fazendo coisas para o outro, no sentido de desenvolver justamente essa compaixão em prol do outro, né? A ação em prol dos mais vulneráveis, dos menos favorecidos, essa onda de solidariedade que eu espero, de fato, que continue pós-pandemia, não é? Porque talvez o mundo estivesse precisando de mais compaixão, de mais solidariedade, não é? Entre os sim. povos, porque a pandemia foi algo que impactou e está impactando o mundo todo, independente de raça, não é? De classe social, de religião, enfim, né? Como já foi dito, sem precedentes na nossa história, e que precisamos cuidar e ser cuidado, não é? Cuidar do outro e ter o nosso autocuidado para cuidar bem. E isso gera, como você falou, uma responsabilidade, uma enorme responsabilidade de nós cuidadores. Não é? Então, é importante, como você falou, ficar atento a esses sinais. Eu acho que a questão da prevenção da saúde mental, Alessandro, fundamental. Se antes já era importante da pandemia, nesse momento, nesse contexto, é preciso olhar com maior cuidado para a saúde mental, né? Isso. Porque todos esses impactos, né, estão falando já de uma quarta onda, né? O que é isso? Todos esses impactos decorrentes da pandemia, né, em termos econômicos, né, não só no nosso país, mas no mundo, tudo isso gera incertezas, ansiedades, angústias, irritações, enfim. E algumas pesquisas já têm comprovado, né, por alguns estudiosos, o aumento dos casos de ansiedade, de estresse, de depressão, não é? De ideação suicida, não é? De transtorno de estresse pós-traumático, não é? Sim. Então, daí surge a importância mais do que nunca da prevenção da saúde mental, desse cuidado, desse autocuidado, não é? Enquanto É nós, verdade. enquanto psicólogos, não é, temos dessa responsabilidade também, não é? Não só os médicos, os psiquiatras, os enfermeiros, não é? Mas todos nós que também estamos nessa linha de frente, digamos aí. Isso. Tem um comentário de Penha aqui
E ela destaca a importância de desenvolver a empatia e formar pontes, né, no cuidado com os outros, né? E isso faz parte desse processo. Tem o nosso alô, tem um alô aqui especial de Ângela, Santa Ah, Clara. querida. Ângela, um beijo. Uma É, querida. Minha amiga e e irmã. sei disso. Então, quanto que essas dicas são importantes, né, Ana? Que a gente destaca, existe o pensamento do problema, da problemática, e os cuidados, né, as variáveis que o cuidador precisa ter nesse entorno. E esses sinais, a gente vem falando, né, agora na live, que desde saúde do cuidador, né, alguns sintomas e emoções que ele pode se perceber, Uhum, quanto a atenção a críticas, saber ouvir críticas e não, né, se torturar, não se martirizar, não se punir com uhum, isso, uhum, porque quem ajuda, né, e quem está na linha de frente fica muito visível. Então, o desafio de atender as expectativas é grande, não só a sua, de querer fazer o uhum, melhor, mas também de outras pessoas poderem falar, né, algo e a gente vai tomar como opinião e reconsiderar, né, e aprender com essa experiência para que a gente possa não ficar se comparando com os outros, mas comparar conosco mesmo, uhum. É não aí é? onde entra aí a autocompaixão também, né, Alessandro? Ah, é verdade. Psicologia positiva, né? Sim. Termos um olhar, desenvolvermos um olhar mais gentil, mais compassivo, menos crítico conosco, não é? Então, isso é fundamental, não é? Quando você falou em perfeição e cobrança, não é? Esses desafios, não é? Nos impôs várias é, readaptações em nossas vidas, em nossas rotinas, não é? Acho que da grande maioria da população, e muitas vezes isso vai afetar os nossos comportamentos, as nossas emoções, o nosso funcionamento. Não é? Então, é fundamental desenvolvermos essa autocompaixão, esse olhar mais compassivo, mais gentil conosco, menos crítico, porque muitas vezes somos nossos maiores nosso maior algoz nesse sentido, nosso maior crítico, não é? E, como você já comentou, tentar perceber as nossas fragilidades e vulnerabilidades que faz parte do humano e tentar pedir ajuda quando necessário, não é? E que isso seja, de fato, considerado, não é? Em todos os contextos, não é? Que precisamos do Isso. outro, daí a dimensão do cuidado, não é? O ser humano é um ser de cuidado, não é? É. Então, sem o cuidado, a vida não sobrevive, é uma marca, né, do ser humano. Ô, Ana, De quem é importante, não é? Do é, que é importante para nós. além da compaixão, né, Ana, o cuidador ele deve ter uma visão também apreciativa, no sentido também de otimismo, né? Porque às vezes quem é cuidado tem uma perspectiva muito pessimista, né? Então, como é que a gente pode ter o otimismo, usar o otimismo dentro dessa flexibilidade? Porque o cuidador ele precisa ter muito desenvolvida essa flexibilidade, Sim, até de sim, maneira de pensar e poder ajudar a outra pessoa, né, Ana? sim. Mas eu acho que também está num cerne aí, nessa psicologia positiva, o desenvolvimento desse olhar otimista sobre as circunstâncias, não é? E da própria transitoriedade, né, das situações e do que nos acontece, né?
essa questão que você falou do otimismo, não é? Eu acho que isso pode ser aprendido, e Seligman coloca isso como uma habilidade aprendida, o otimismo aprendido, com uma habilidade também que Eu podemos até, desenvolver. eu até destaquei Isso! aqui, ó, Perfeito, Alessandra, aprenda a ser exatamente. otimista, de Seligman. Exatamente. O otimismo, ele é aprendido também, pode ser aprendido, não é? E nesse contexto, é importantíssimo o desenvolvimento dessa habilidade junto com a resiliência também. Não é? O que é a resiliência? A capacidade de superação das adversidades, que todos nós temos em maior ou menor grau. Não é? Mas a resiliência, ela pode e deve ser aprendida, como também preditora da saúde mental, na prevenção da saúde mental. Não é? Isso vale não só para os cuidadores, mas como para todos nós. E eu tenho sugerido muito para os meus clientes também nesse contexto, de tentar enxergar algo bom no caos, né, de desenvolver o otimismo no sentido de novas possibilidades, de enxergar de múltiplas formas, né, daí vai a questão em direção da flexibilidade cognitiva, exercícios que envolvam a gratidão, não é? Pesquisas indicam que quanto mais você é grato, mais você desenvolve hormônios do bem-estar. Né? Que hormônios são esses? Né? A Isso. ocitocina, a noradrenalina, a endorfina, a serotonina, muitos hormônios que existem no nosso organismo e que também você pode obter através das medicações dos antidepressivos, mas a literatura já nos mostra que podemos desenvolver esses hormônios do bem-estar com práticas como a gratidão, exercendo a gratidão. Né? Tem até um exercício muito simples, né, que qualquer um pode fazer, até para desenvolver essa questão do otimismo aprendido que você falou, que é o diário da gratidão. O que é isso? Diz Ao aí, final, Ana. você conhece também, que eu sei, que fizemos o Diz curso. aí para os participantes da live. Não dá para pensar em gratidão sem lembrar da nossa professora Lina Sui, né, de Leonardo Machado, não é? Sim, que vai Justamente, estar comigo numa live em agosto, hein? está imperdível, Lina, perdido. Lina vai estar com você, pronto. é, O diário da gratidão é justamente você escrever ao final do dia 3 coisas para o qual você foi grato naquele dia, não é? Então, coisas bem específicas. Eu sou grata hoje por tal coisa específica, porque muitas vezes, mínimas coisas, não precisa que aconteça algo extraordinário no seu dia para você ser grato, não é? Então, esse exercício da gratidão é algo comprovado cientificamente que tem o poder de aumentar o nosso bem-estar. E ele é muito indicado também para pacientes depressivos, não é? Porque vai regular também esses hormônios, não é? No organismo e desenvolver o otimismo aprendido, não é? Desenvolve nossa capacidade de resiliência, de enxergar outras possibilidades para além da diversidade, não é? De isso, adaptação, que é uma marca do ser humano, né? A adaptação ao ambiente, ao contexto, né? E a gente já dizia que adaptação é inteligência, que inteligência é adaptação, e que é isso que nos faz humano, que nos diferencia também dos outros animais, né? Junto com a nossa capacidade de planejamento, a nossa linguagem, né? O nosso raciocínio. Então, essa pandemia trouxe também esse outro lado para além das dificuldades, do caos, não é? Dessa possibilidade de superação e de nos fortalecermos com a dor, com a crise, com a mudança de rotina, com os novos desafios diários, até que eu acredito para valorizarmos mais
e com mais gratidão os momentos felizes, os momentos bons, não é? E como você falou, relativizar e enxergar o que de fato é importante para cada um, enquanto ser Isso. humano, enquanto pessoa, enquanto profissional, né? Enquanto pai, enquanto mãe, não é? Muitos pais que cuidam dos filhos, muito estressados por conta desse novo formato de aulas, de não saber como orientar, como dividir essa rotina entre trabalho, estudo, e ser pai, e ser mãe, não é? Isso também termina gerando estresse, ansiedade, adoecimento. Os pais que cuidam dos os filhos que cuidam dos pais idosos, como você falou também, né? Então, tudo isso aí tem relação com a natureza do cuidado. Isso, é verdade. Eu não posso deixar de falar, Ana, de Silvia, que ela está dizendo aqui, eu também. Beijo, Ô, Silvinha. Silvia, Ela um também é beijo. amiga, exato. Também outros, Jorge Mima, também ouvi você. Que bom que você está conosco. Sexta-feira vai ser a nossa live, né, Mima? Dia 10. Coisa boa. Geórgia e tantos outros também, nosso forte abraço. Sim. O cuidado, né? Ele é uma constante. A gente precisa estar se reavaliando sempre, né, Ana? E nesse processo, estarmos atentos aos sinais, né? Nos nossos limites, né? Do que a gente possa fazer para se reabastecer de energia, de força dentro do nosso propósito, dentro dos nossos valores, para que a gente possa manter, né, essa força interior, né, essa resiliência, e manter, né, nos cuidados, né, da qual a nossa profissão, e construir pontes, né, como diz um comentário aqui da Penha, né, construir pontes e fazer singular esse processo, né? Porque do todo do cuidado, né? E cuidar remete ao amor, né? E que a gente possa fazer esse amor prevalecer não só para com os nossos pacientes ou clientes, mas também conosco. E é saudável e importante a gente verificar, né, esses sinais para que a gente possa perceber, né, o quanto que a gente precisa retomar, fazer momentos de meditação, a atividade física, né, e poder perceber mudanças de pensamento, né, para que a gente possa retomar nessa energia, né. É com essa ideia, né, Ana, que eu vou antecipar aí, porque a gente já está com um tempo aí limitado, da nossa ideia também, né? Assim, eu e Ana, a gente estava conversando e criando possibilidades, né, de fazer um momento em grupo de terapia sobre ansiedade no formato online, né? Então, a Supere, ela tem uma plataforma de cursos e momentos em subgrupo que a gente possa oferecer às pessoas que se interessam e possam aprender técnicas e recursos sobre ansiedade. E eu e Ana vai estar conduzindo uma terapia de grupo online com ideias, com técnicas, com troca, num formato diferente, num formato virtual, para que a gente possa se conectar, né, também afetivamente, né, Ana? Com certeza, né? E nos fortalecer, né? Enquanto ser humano, enquanto cuidadores, tendo esse momento para compartilhar tudo isso dentro da abordagem da terapia cognitivo-comportamental, né? Com intervenções que também vão desenvolver alguns conceitos que foi falado, discutido aqui, da gratidão, da compaixão, da autocompaixão,
da atenção plena, do viver aqui e agora, com as técnicas de mindfulness, né, de meditação, de respiração, que se faz conectar com o presente, né, com o que temos, com os nossos recursos e possibilidades. Isso. E é com muita alegria, né, que a gente vai finalizando a nossa live. Um forte abraço a todos, Ana. Meu abraço, meu muito obrigado, viu? Um forte abraço a todos. Tá? Fiquem com Deus e que o amor possa prevalecer nesse autocuidado e que vocês possam manter firme, né, nessa coragem de fazer o bem e de fazer um bem a si mesmo. Né, Ana? Muito bem. Um dia de cada vez fazendo o nosso melhor. Isso. Um abração a todos. Obrigado. Obrigada a você, querido. Tchau, tchau. Tchau, tchau.